Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com uma moça extremamente sorridente, educada, uma CFO, vai falar muito sobre grana hoje, galera. Sobre gestão de orçamento, né? Sobre o quão importante é a área de tecnologia estar próximo da área financeira, né? Vai trazer insights, dicas pra gente, né? De tudo isso. Natália Galo. Tudo bem, Nath? Como você tá? Tudo bem, obrigada por me receber. Prazer estar aqui na Land e no Landcast. Show de bola, Nath. Hoje tem muita gente assistindo você aqui de tecnologia, Sim. né? E vão falar, o que a CFO está falando? Vamos escutar, assim, quais são as dores dessa mulher, né? Sim. A galera tá no Spotify, tá no YouTube, enfim, né? Mas antes da gente falar de mundo de finanças, de tecnologia, etc., vamos falar um pouquinho de você. É difícil a gente falar da gente, né? Eu tenho uma baita dificuldade, assim. Quem que é a Natália? Da onde ela é? O que ela gosta de fazer? Quais são os hobbies da Natália? Sim. Esquece o profissional. Legal. Então, Natália é uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, sempre fiquei muito atrás de estudar, assim, desde economia, né, que é a minha formação, até curiosidades. Então, até tinha grandes amigos que me davam livro de guia de curiosidades, porque eu sempre tinha alguma coisinha, assim, para falar. Eu sou uma nadadora, então eu faço travessias. Que legal. Nado no mar mesmo. Então, gosto muito de estar em contato com a água. Faço mergulho também. Então, Caramba. gosto de fazer viagens para mergulho, assim, é a minha forma de relaxar. Eu acho que como todas as pessoas da nossa geração, gosto muito de séries, né? Então, sempre tem alguma série ou outra, assim, que eu acabo sendo viciada. Que legal. E você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, mas eu moro há muito tempo em Curitiba. Então, eu já estou há 23 anos em Curitiba. Vai estar lugar gostoso, né? É uma delícia, eu amo morar em Curitiba. Eu gosto de vir para São Paulo para visitar a família, né? Meus avós, meus primos, estão todo mundo aqui. Mas para morar em Curitiba é sensacional. Que legal. Eu nunca fui para Curitiba. Tem Você que acredita? conhecer. Todo mundo fala, lugar gostoso. Aí eu falo, lugar maravilhoso. Como se conhecesse tudo, assim. Então, mas Curitiba só tem um ponto, que é o frio. O frio acaba pegando Mas bastante. é muito mais frio assim? É um frio chato. Aquele frio que vem, aquele vento que congela. Assim. Mas é tipo frio da Europa, assim? Tipo França, aquele frio que machuca. Machuca. E ele às vezes fica muitos dias em frio. Então, frio e chuva. Nossa. Mas a cidade em si é muito linda. Você vai na primavera, outono. Eu recomendo super. Tem muitos parques. Mas tem parques. balada lá, tem parque? Balada é fraco, né? Então, pra quem é de São Paulo, vai odiar essa questão. Não vá procurando balada. Não né? vá procurando balada. Vai procurando parque. Gostoso. Pubs tem bastante. Pubzinho, assim, né? Restaurantes, tem muitos restaurantes bons também. Legal, muito recomendo ir pra Curitiba. Lá visitar a Nex. Show de bola, vamos lá. E fala um pouquinho da Nex, assim, o que é a empresa, quanto tempo está no mercado? Fala bastante dela, assim, explica pra gente. Sim, a Nex, ela é uma Energy Tech. Então, a gente já está há 8 anos no mercado. Então, ela nasceu junto com a lei de geração distribuída, né? Qual que é esse mercado de energia de geração distribuída? Quando a gente fala em energia, todo mundo pensa muito em... eu já tenho a minha energia da concessionária, então você tem Light, Enel, em Paraná, Copel. E as pessoas não sabem que você tem outro tipo de consumo de energia que não precisa ser diretamente da concessionária. Então, hoje a gente fala muito de mercado livre, que é para autoatenção, indústria. Então, as indústrias conseguem comprar energia por 5, 10 anos, já garantir essa energia com um preço bem mais barato. Só que baixa tensão é que, principalmente, pequenas e médias empresas, padarias, açougues, têm a possibilidade, através da geração distribuída, de ter uma economia de energia dentro da sua própria fatura, dentro da sua concessionária, sem precisar fazer nenhum tipo de investimento, de trocar sistemas. Então, assim, é um mercado muito bom, muito promissor. E hoje a gente atende também pessoa física. Então, acima de R$300 de conta de energia, a gente já consegue atender na Nex. O que é muito legal, porque normalmente quem tem ar-condicionado, às vezes piso aquecido, acaba gastando mais que R$300, né, na conta de energia. Mas assim, tem save mensal mesmo, assim? Tem. De fato? Sim, a gente fala a gente fala que, em média, 15% de economia. Que dá... Mensal. Então, dá uma fatura e meia por ano, assim, que você economiza. Só que, assim, por exemplo, hoje a gente está vivendo no Brasil com bandeira tarifária. O que é a bandeira tarifária? Quando é oferta e demanda. Se para de chover, a nossa matriz hídrica é muito forte, o governo tem que acionar as termoelétricas, certo, que é uma energia extremamente poluente. Então, ele acaba repassando esse custo através da bandeira tarifária. Hoje a gente está na vermelha patamar 2. A nossa energia, ela é renovável. Então, ela é isenta de bandeiras. Então, além de você ter economia por estar
em uma usina através de nós, você também não paga a bandeira tarifária. Então, por exemplo, você acaba economizando 24% nesse mês. Então você tem. E assim, a gente pensando, putz, pessoa física é legal, mas pensa numa padaria que tem que ficar lutando ali para tirar os custos, né? Para conseguir gerar mais empregos, melhorar o seu tipo de produto. E você tem uma economia em algo que, se ele está com a gente ou direto na concessionária, não muda a qualidade. Então, assim, é um saving na veia ali que você consegue melhorar o seu próprio produto, seu próprio serviço. Então vamos de novo. Se eu quero usar a Nex na minha casa, qualquer lugar do Brasil ou ainda não? Então, a Nex, ela atende algumas regiões do Brasil. Certo. Por quê? Diferentemente do Mercado Livre, a gente precisa ter usinas na concessionária que o nosso cliente está. Então, hoje a gente pega muito forte o sul do Brasil. Certo. Então, os 3 estados, né, a gente atende. E o São Paulo, a gente atende interior de São Paulo e Guarulhos. Porque Guarulhos é a EDP, que é a concessionária que a gente tem usinas também. Algumas outras regiões, por exemplo, a gente tem usina no Tocantins, a parte de Minas Gerais também, mas o nosso foco mesmo é interior de São Paulo e região sul. Muito bom. E é simples, Simples. É através de cooperativismo. Então, é assinar um termo de adesão. Daí, o que acontece, né? Então, por exemplo... Mas o vendedor vai lá na minha porta, assim, toca a campainha, como que é? Então, aí são os nossos canais de venda. Legal. Aí que entra muito a tecnologia a nosso favor. Perfeito. Hoje a gente tem investido muito em aquisição digital. Legal. Que é basicamente como se você fosse escolher um streaming e fazer uma assinatura. Você entra também no nosso site, né, nos nossos portais, e consegue fazer todo o processo de aquisição ali dentro. E também temos a própria venda direta, que é através de corretores de energia, parceiros, que daí chega já direto no consumidor final. E daí é fácil porque a gente pega, por exemplo, além de vir a cliente da Nex. Então, o que acontece? Além de assina conosco um termo de adesão na cooperativa, aí eu pego a unidade consumidora da Lente e falo para a concessionária, na minha usina X, a Lente vai receber tantos % da geração dessa usina. A usina gera, a Lente começa a receber essa geração da usina e já vem abatendo da conta de energia. Que legal, muito bom. Infelizmente não está aqui, né? Infelizmente não estamos na capital de São Paulo. Deve ser uma politicagem difícil pra caramba. É difícil São Paulo. Eu imagino, legal. E fala um pouquinho de ti, assim, como que você chegou numa cadeira executiva, assim, de CFO? Então, eu entrei na Nex como gerente financeira. Legal. Então, como uma startup, né, eu acredito que muitas vivem isso, era uma dificuldade de geração de caixa, ainda não tinha acontecido o break-even contábil. Então, a gente ainda queimava muito dinheiro. Então, eu entrei para fazer a organização, principalmente de fluxo de caixa, tesouraria, processos contábeis. Fiz toda essa parte, então a gente conseguiu, ali ao longo dos meses, começar a ter um retorno financeiro. E a gente fez comecei a pegar as áreas, né? Então, comecei ali com tesouraria, aí peguei o faturamento, aí peguei já o RH. Aí quando vi já estava com praticamente metade da empresa, aí que eu virei a diretora financeira. Hoje eu sou diretora financeira, mas a operação tá comigo também. Então, tem quase tudo lá. Quase tudo. TI, tá contigo, operações. Aí todo o administrativo financeiro, então, desde tesouraria até jurídico, RH. Então, que legal. Tá todo mundo comigo. Futura CEO. Daí eu tenho o meu par na outra ponta, que é a parte de vendas, marketing e pós-vendas, né? Que cuida bem da parte do nosso cooperado. Que legal, muito bom. E quais são, assim, os principais desafios, né, que você tem no dia a dia para gerenciar o fluxo de caixa num ambiente, assim, absurdamente dinâmico, né? Muito. Então, como a lei é nova, a gente ainda enfrenta muito desafio, e principalmente dependência de concessionárias de energia. Então, por exemplo, a gente trabalha forte, né, no Sul, como eu comentei, numa concessionária em Santa Catarina, que o ano passado mudou de sistema e ficou simplesmente 5 meses sem gerar uma fatura de energia. Uau. Quer dizer que a minha receita também parou, as das usinas também pararam. Então, assim, qual que é o nosso grande desafio, falando em caixa, mas fluxo de caixa, primeiro, né, foi essa questão do break-even. Então, a gente organizou a empresa para conseguir começar a ter uma geração de caixa. E, assim, entendendo esse cenário, e assim, a Nex é uma empresa asset light, então a gente não tem ativo para ir atrás de financiamento, essas coisas, a gente criou uma gordurinha, mesmo de quantos meses eu conseguia me manter sem precisar de um aporte. Perfeito. Então, deu muito certo isso no ano passado. Assim, a gente sofreu bastante financeiramente falando com a questão dessa concessionária, mas conseguimos passar por esse período sem ter um desgaste financeiro, sem precisar de aporte. E agora a missão é recuperar toda essa gordura que a gente tinha e estamos conseguindo. Então, assim, é entender o cenário, que a gente... No Brasil já é mais complicado. Então, com dependência ainda de
de concessionárias que não jogam ao nosso favor, né? Elas veem a gente como concorrente, a gente precisa, né, ter alguns planos de contingência. Então, no financeiro, é realmente você saber que para eu evoluir em vendas, para eu evoluir em tecnologia, eu preciso investir, mas eu também tenho que guardar parte para emergências. Então, a gente deixa sempre alguns ciclos, né, alguns meses de reserva para eu pagar o meu custo fixo. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Enfim. Exato. Hoje, a gente sabe o quão bom é tocar um negócio sem ter dinheiro, assim, né? Sim. De fora, né? Exatamente. É muito bom. Agora eu vou fazer 3 anos de Nex, então faz 2 anos que aconteceu o nosso último aporte financeiro. Que legal. Então a gente já tá 2 anos, a gente brinca até com os acionistas que a gente saiu de casa. Agora verdade. o filho saiu, né? Então ele tá se sustentando sozinho. Que legal, show de bola. E olhando para uma área tão complexa, né, que o financeiro é. Sim. E versus tecnologia, o que você dá de dica assim, sobre automação, né, na área de tecnologia para a área financeira? Que frentes você enxerga assim? Sim. Então, como eu falei que eu sou bem curiosa nessa parte educacional, vou atrás, eu gosto muito, ainda mais agora que eu acontecendo com inteligência artificial, de ir atrás e entender o que eu consigo trazer para a minha realidade. O financeiro, ele acaba sendo muito operacional. Então, eu acho que é padrão das empresas, desde uma empresa pequena até uma multinacional, muitos processos manuais. Contabilidade, fluxo de pagamento. Então, ver o mercado e o que a gente consegue fazer de automação para conseguir gerar algum tipo de ganho ali de produtividade. Eu falo nem na questão de pessoal, mas produtividade, mitigação de erros. Que no financeiro, um erro, às vezes, pode comprometer o caixa da empresa. Tentativa de fraude que acontece toda hora. Então, mesmo? Na última sexta-feira, e fraude assim, desde fraudes mais complexas até uma fraude que veio mensagem no WhatsApp se passando por mim para pagar uma conta emergencial. Nossa, é verdade, né? Então, assim, a gente tenta colocar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, eu sempre gostei de ver muito, né, essa questão de evolução tecnológica. E eu acredito que muitos financeiros, eles veem até como uma barreira, porque tem um custo, né, a gente colocar. Mas quando você faz o projeto mesmo, vê o retorno, tanto essa parte de segurança quanto de produtividade, fecha muito bem a conta. Então, olhar para trazer a tecnologia a nosso favor para potencializar o nosso funcionário, né? Então, não acredito que a tecnologia não vem para substituir, mas sim para trazer o funcionário para o melhor rendimento que ele possa ter. Perfeito, excelente, assim. E aí, obviamente, financeiro pressiona bastante na gente, né? Quero save, quero ROI, né? Exatamente. Né? É porque pra gente, assim, eu brinco até com o meu pai ali. Ele fala, Nath, eu acho que tem que fazer tal coisa, mas vai custar, eu sei que... Não, Bruno, não importa o quanto que custa, o quanto que eu vou ter de retorno com isso. É isso aí. Eu não seguro o caixa, eu quero saber o que ele vai me trazer de volta, né? Em quanto tempo, exatamente. Então, é isso que o financeiro vê. Que legal, muito legal. Hoje tem muita gente assistindo a gente, enfim, né? Que almeja uma cadeira, né, de executiva, né, com você. E você é um exemplo para muitas mulheres, né? A gente às vezes não tem noção, mas Sim. Né, é muito legal isso. Que dica você dá para essa galera, assim, um dia se tornar uma executiva como você? Sim. A dica que eu dou é estude e saia da caixinha do financeiro. Então, assim, eu aprendi muito, acho que eu evolui muito na Nex quando eu peguei as cadeiras operacionais junto. Porque às vezes eu tô num exemplo fácil, que é a cobrança. Então a gente tinha muita inadimplência, aí eu não entendia, eu mandava e-mail, mandava WhatsApp, a gente tinha as regras de comunicação e não conseguia evoluir com isso. Aí eu fui e comecei a conhecer o perfil dos cooperados da Nex. Então, poxa, tem gente que assim, se eu tenho desde donos de empresa até o cara que não acessa e-mail, que é um produtor rural que ele gosta de pegar fisicamente. Então, eu mudei a nossa régua para a gente ter uma efetividade melhor ali na questão da cobrança. Então, eu vejo que assim, um profissional financeiro ele vai ficar completo, então tem uma evolução se você entende o processo como um todo. Então, saia da caixinha, estude e vá atrás de tudo que você consegue fazer para otimizar o seu desempenho financeiro. Financeiro, ele é um braço para fazer um negócio valer a pena, né? Então, você tem que conhecer muito bem no negócio. Uau! Sensacional. É isso aí, show de bola. E como que é a otimização dos sistemas de conta a pagar, né? Sim. Receber, né? Ele de fato impacta diretamente na eficiência ali. Sim, o nosso principal, né? A gente é a questão do contas a receber. Então, hoje a gente tem uma régua de comunicação, né, com o cliente. E assim, a gente tem evoluído desde CRMs com mensagens automáticas,
também temos visto, por exemplo, todo mundo falava isso, ninguém mexe mais com o ICMS. Mas, poxa, quando a gente percebe, eu lembro de algumas contas minhas quando pinga o ICMS. E você pega no celular, pum, vem o ICMS. Putz, eu tenho que pagar tal coisa. Então, a gente está vendo novas soluções. É a questão de você nunca parar. Então, terminei toda a minha régua de comunicação com o WhatsApp. Beleza, será que não tem um outro canal que eu consiga melhorar a minha comunicação com o cliente final? Então, eu vejo muito como colocar algumas soluções tecnológicas e de processos para otimizar a minha questão do contas a receber. Porque o que acontece? Eu vejo muito ali, no nosso fluxo de caixa, né? Eu tenho muita variação ao longo do mês. Então, quando você pega alguns tipos de serviços, normalmente eu tenho a data do pagamento que é dia 20. Então, nessa semana do dia 20, a gente tem um grande recebimento, só que os meus pagamentos já foram ali no 5º dia útil. Então, como eu consigo antecipar tudo isso? Então, é processo. Então, eu tenho que fazer a gestão do meu fluxo de caixa para conseguir casar o meu pagamento e recebimento. Então, eu tenho que conhecer e colocar um processo para tentar otimizar isso. Que legal. É diferente de consultoria, por exemplo, porque tem cliente que paga depois de 90 dias, né? Pois é. Não sei como funciona. Ali deve ser mensal? Então, o nosso fluxo Depende. É melhor. É melhor ainda porque eu tenho... Quando eu emito, é em média 10 dias para pagamento, porque é uma fatura legal. de conta de energia. Qual que é o nosso grande problema? Toda a minha parte de vendas mesmo, o meu custo de aquisição, ele é muito antecipado. CAC, né? O CAC, ele vem 6 meses antes. Por quê? Eu fecho o negócio, daí eu coloco em uma usina, aí a usina gera, e a concessionária aprova ou não aprova. Então, eu demoro 6 meses para realizar, ter esse retorno, né, do meu cliente. Então, essa parte de expansão, quando eu venho para expansão de vendas, ele é um pouco custoso no caixa. Então, por exemplo, quando a gente tem um projeto como uma nova usina ou uma nova praça, a gente tem que fazer um projeto realmente para ver o quanto que vai pegar do meu caixa para eu conseguir ver se eu vou ter fôlego ou não. Legal, muito legal. E você olha muito para indicadores, assim, né? Muito CFO tem que olhar para número, indicador e etc. Assim, quais indicadores vocês gostam de olhar? Sim, eu gosto muito de olhar a rentabilidade por... o negócio da Nex, a gente só tem uma business unit, né? Então, normalmente as pessoas veem vários. Então, o que eu olho como business units diferentes? As praças que a gente está com margem que a gente tem por usina. Então, eu acho que realmente o indicador ele varia para o tipo de negócio. Óbvio que todo mundo vê os DRS padrões, né? EBITDA, lucro líquido. Isso a gente tem que olhar como empresa, mas ali os diários que nós temos, a gente tem até um que a gente acha como o nosso meio padrão, que é o quanto eu estou colocando de caixa dentro da usina, que é o nosso indicador operacional. Então, eu tenho desde a inadimplência até a vacância da usina e quanto que eu tenho de margem por praça, porque qual que é o nosso grande ponto, né? Eu consigo ter... A Nex é uma intermediadora. Então, eu tenho uma margem com a usina que eu consigo dar uma economia para o cliente. Quanto mais margem eu tenho para a usina, mais economia eu consigo dar ao cliente. Legal. E com isso, eu consigo deixá-lo feliz e ele vai continuar e vai indicar a Nex. Então, eu olho muito a margem que eu tenho por usina. Que legal, muito legal. Você falou aí DRE, EBITDA. O que é EBITDA? O que é DRE para a galera que está escutando? É verdade, eu esqueci que muita gente não é de finanças. Mas a DRE, ele é bem padrão assim, da área financeira, que é a demonstração de resultado. Não é o que está no caixa da empresa, mas contabilmente é quando a empresa está dando lucro ou não. Então, ele começa lá desde o faturamento, que é a nossa receita bruta, tira os impostos, tira a nossa parte de custo fixo, até ele chegar na última linha, que é o lucro líquido. Por que eu falo que não é o que está no caixa? Pô, se eu tive um lucro líquido de 100 mil, entrou no meu caixa 100 mil? Não, porque a DRE ela é contábil. O que isso quer dizer? Eu fiz um investimento, eu comprei uma máquina e coloquei lá na empresa. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, essa máquina, como é um investimento, ela não é um custo operacional da empresa, ela não aparece na DRE. Mas, aí eu tenho uma questão contábil, que eu deprecio essa máquina, daí essa depreciação aparece. Então, a gente brinca que a DRE, ela namora o caixa, mas nunca chega a se beijar. Um dia ela vai refletir no que está no caixa, mas não nesse mês, nesse momento. Por que ela é tão importante, né? Então, o que é o EBITDA, né? Que é praticamente o lucro operacional, é o antes dessa depreciação e tal. É quanto que a empresa gerou de receita, menos tudo que ela custou de despesa, custo variável, custo fixo. Imposto. Imposto sobre receita. Antes do imposto de renda, o imposto sobre receita. O Brasil tem vários impostos, né? Mas ali no EBITDA é com imposto sobre a receita. Porque ela mede como está a rentabilidade operacional da empresa.
Porque muita coisa pode acontecer. Eu posso pegar um empréstimo, então eu tenho o custo desse empréstimo, mas isso não mede a operação. O EBITDA mostra se um negócio ele vale a pena ou não. Porque às vezes ele pode valer a pena, mas eu não tenho dinheiro para colocar nele agora. Então isso pega o meu resultado financeiro que é lá para baixo. Mas não significa que ele é um negócio ruim. Então por que o investidor olha muito o EBITDA? Para ver se vale a pena colocar dinheiro ou não vale. E tem EBITDA ajustado também, é isso? Tem um EBITDA ajustado. O que é isso? Então, por exemplo, a minha empresa Nex, ela vai fazer uma aquisição. Então, a gente vai comprar uma outra empresa. E eu vou ter um custo operacional, eu tenho alguns tipos de... E até, às vezes, eu tenho uma receita que vem disso também. Mas, por exemplo, eu contrato uma empresa jurídica para fazer toda essa questão do M&A da empresa. Você concorda comigo que é uma despesa? Então, ela vai aparecer lá na DRE. Mas ela não é operacional, ela foi bem pontual por causa de uma aquisição. Então, eu posso retirar essa despesa da minha DRE e eu faço um EBITDA ajustado, porque eu ajustei, eu tirei algo que não é operacional dentro da minha matriz. Uau! Tem milhões de sopas de letrinha aí. Tem, por isso que é legal o financeiro. Que legal, uau. É uma área que eu gosto bastante, assim. E nessa avalanche de novas tributações, novas, sei lá, taxas, impostos, Sim. Tecnologia, avalanche de tecnologia, né, principalmente, como que você se atualiza hoje? Assim, deve ser difícil pra caramba, né? É difícil. Você tem algum ritual, alguma coisa? Então, eu gosto muito de focar em feiras, principalmente de inovação, ou feiras tanto presenciais quanto online. Então, óbvio, né, que eu foco bastante na questão de energia, porque a energia muda muito a questão até de tributação, de legislação, então eu tenho que estar sempre antenada. E assim, a gente acaba tendo as pessoas que acabamos seguindo, né? Então, tem alguns influenciadores, mas que são doutores de temas, que você acaba vendo o que está acontecendo, vai acompanhando para se atualizar no mercado. E na parte financeira, é algo que é um pouco mais... muda muito menos, né? Só tirando a questão tributária, ela muda muito menos. Só que você tem um monte de coisa para aprender sobre financeiro. Não é um leque enorme, é como se fosse uma engenharia, você tem vários tipos de áreas que você consegue fazer lá dentro. Então, assim, eu me formei há 15 anos e comecei a fazer, depois disso, eu fiz administração, depois economia, que foi onde eu me apaixonei mesmo, economia. Aí fiz MBA, aí depois procurei um curso, eu amo valuation, acho muito importante. Essa é a minha próxima pergunta. Ah, sério? Desculpa. Mas fiz curso sobre valuation. Aí, recentemente, voltei dos Estados Unidos há um mês, que eu fiz meu sonho era estudar nos Estados Unidos. Aí eu consegui uma bolsa, daí eu fui pra lá, fiz um intensivo. Quanto tempo? 2 semanas. Intensivo. So now you do speak English very well. Yes, I can speak. E daí eu me atualizei lá. E, assim, é um mercado que tá muito à frente do nosso. Então a gente pensa, poxa, financeiro... é isso, é DRE, é fluxo de caixa. Nossa, tem muito mais coisa. Então, por exemplo, finança descentralizada que pega criptoativos, blockchain, que é o que está acontecendo no momento. Lá já está muito mais avançado do que aqui, que ninguém fala ainda direito. Só quem mexe no mercado financeiro. E lá já é cultura. Então, você buscar, né, o conhecimento de quem já está lá na frente. Para você andar junto, né, não ficar para trás. Antes da gente falar de valuation, o que você acha de criptomoeda, etc., assim, pagamentos com cripto, etc. Você falou de blockchain, né? Você sabe que eu sempre fui mais conservadora. Eu sou a economista que gosta de investir em renda fixa porque rende muito bem no Brasil. Então eu sempre falei, não, criptoativos eu não vou mexer com isso. Aí, por causa do curso, eu vi que é um mercado que tem muito potencial de crescimento, porque o blockchain mesmo, ele quebra barreiras, ele quebra taxas e intermediações. Sim. Então, é uma tendência que eles... assim, óbvio que vai ter que ter muita regulamentação ainda para a gente conseguir seguir nesse caminho, mas é uma tendência que o mundo está indo. É a mesma coisa que na área de tecnologia e inteligência artificial. Ou você entra, ou você vai ficar fora do mercado, porque é o que o mundo está caminhando. Aí eu comecei a pesquisar e investir só para sentir como que funciona. Então, o que eu aprendi lá, né? Eu estou tentando testar aqui também. A questão de criptoativos é muito aonde você está comprando. Então, você pode comprar de empresas que você não sabe, né, a procedência e tal, que é o que acontece muita fraude, que é onde as pessoas acabam perdendo dinheiro. Ou você pode pegar de um ganho menor, mas dentro de bancos. E
Aí começar a acompanhar como que tá o mercado. A volatilidade é enorme. Então, eu comecei a brincar, eu coloquei R$ 300 só para ver como que é a compra e venda. Dos R$ 300 foram para 220, aí depois foi para 350 na mesma semana. Loucura. É uma loucura. Então, assim, é o que até que eles colocaram. É uma coisa para você deixar por anos lá, porque tem alta volatilidade, mas ele vai subindo. Porque, realmente, conforme vai regulamentando e as pessoas vão quebrando essa barreira do medo, é um crescimento. Eu vou te falar uma coisa. Em janeiro, eu fui para um resort com a minha família, e aí eu tinha pago no Bitcoin, uma parte do Bitcoin, eu tinha colocado, acho que eu coloquei R$50 mil. E aí eu tinha pago a 18 mil não, tava quantos? 39? Foi 20 mil euros, 20 mil dólares. E aí tal, final do ano, dezembro, eu ia vender a 22, meu pai falou, segura esse negócio aí, vambora. E fui pro resort. Aí a gente tava no resort e lá tava 39 mil. Eu falei, meu amigo, eu vou vender isso aqui, assim. Uma baita grana, eu vendi. Vendeu. Aí no outro dia, 45. Pois é. No outro dia, 50 e poucos, 80, 90. Tá 100 e poucos mil dólares. Eu falei, não acredito que eu vendi isso aí, cara. Eu ganhei muito dinheiro. Exato. Dinheiro bastante. Mas eu teria arrebentado. Exato. Mas esse é o problema, né, do mercado de ações, que também acaba pegando criptoativos, né? Mesmo que você ganhe, você nunca vai estar satisfeito, porque ele pode subir depois. Inacreditável. Se você saísse a 100, você já ia ficar se mordendo, porque vai estar 110. 135. Então... enfim, triste. Hoje você reporta direto para os conselheiros, né? Os stakeholders, etc. Assim, você tem algum ritual diferente, você... Né, falar sobre finanças com stakeholder e com conselho, né? Sim. Você tem alguma estratégia, alguma coisa do tipo? Então, hoje, como eu já tenho algum tempo ali tratando com esses conselheiros, o que eu percebi você tem que conhecer muito bem a linguagem deles. Porque você tem vários tipos de conselheiros, né? Então, tem um conselheiro que ele gosta de eu colocar o bullet point com quanto eu tenho no caixa, que é isso que é o medo dele, né? Eu quero saber quando está o caixa e como que vai fechar o próximo mês. Agora, eu tenho conselheiros que querem saber o meu roadmap de tecnologia. Legal. Então, o grande desafio é pegar a linguagem de todos e transformar em algo para você conseguir comunicar com todos. Porque assim, é mais difícil do que você ter um chefe, você ter 5 chefes. E hoje eu tenho 5 chefes. Mas assim, você vai aprendendo, é muito de você ouvir. Então, nessa parte de comunicação, você ter uma percepção o que a pessoa espera, né? Então, do que o meu conselheiro espera. Muito bom, muito legal. E hoje eu perguntei para você como que você se atualiza, né, etc. Um pouquinho de quais dicas, né, você dá para as pessoas, né, se tornarem uma executiva assim como você, né? Então você é uma baita inspiração, né, para a galera. Hoje, qual que é a importância de pessoas no teu time, assim? Então, o que eu até brinco bastante com os meus líderes, que hoje o líder, que eu vejo, eu fico muito tranquila em estar aqui em São Paulo com você, porque eu sei que o negócio está sendo bem tocado. Perfeito. Então, a primeira coisa é você ter a confiança na pessoa que você está colocando para tocar o seu negócio. Hoje, depois que você já forma isso, é você treinar. Porque você pode super confiar na pessoa, mas ela também tem que confiar que ela pode contar com você e tem o conhecimento para isso. Então, o treinamento, assim, é a parte que é a função, realmente, do líder estar muito atento. É a comunicação, o feedback. Às vezes eu chego super cansada na Nex, eu penso, eu tenho reunião de feedback às 9h30 com o meu gerente de operações. Eu vou postergar, porque ele vai entender, e, nossa, com um monte de coisa na cabeça. Daí eu chego, ele fala, vamos? Aí eu falo, vamos. É minha função, eu tenho que dar essa atenção. Então, para ser líder, é você confiar nas pessoas, treinar e dar a responsabilidade mesmo para elas, porque não adianta eu confiar, treinar, mas eu tomar decisão. Então, você tem que ter essa segurança de tomada de decisão. E muito importante elas saberem que podem contar com você. Então, para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, às vezes, problemas acontecem. Então, todo mundo ali é muito transparente. Acho que hoje, com o meu time, a gente já conseguiu conquistar bem isso. Nath, tive um problema. Aconteceu tal coisa. Eu falo, beleza, a gente vai resolver. Próxima vez vai fazer? Não vai fazer. Então, assim, orientar. Nosso papel é como direcionador, né? Muito, muito legal. Vou falar um pouquinho da Lend, galera. Se você não conhece a Lend ainda, entre no nosso site, né? A gente é uma empresa de tecnologia que usa IA para desenvolver qualquer software, né? Desde um aplicativo, um sistema, enfim, muito rápido. Né? A gente consegue trazer eficiência para você, a gente consegue trazer celeridade
em todas as suas frentes de tecnologia dentro da companhia, né? Então, passa um desafio para a gente, né? Se a gente não entregar esse desafio, a gente devolve o teu dinheiro. A gente garante que o teu desafio vai ser entregue no tempo combinado com você, inclusive, tá bom? A Nath é um exemplo claro aqui, né, Sim, entregam. Vocês não vão ter o dinheiro de volta, porque eles entregam mesmo, entregam bem rápido e com uma qualidade muito boa. Obrigado. Tirando o atendimento, que eu adoro deixar o pessoal aqui. A gente gosta bastante de vocês também. Quando você entrevista ou vai entrevistar uma pessoa, o que você procura naquele profissional para fazer parte do teu time, assim? Então, eu sinto muito a questão de energia no sentido pessoa animada. Então, por exemplo, toda a questão técnica, óbvio que, né, quando eu estou entrevistando alguém para um cargo mais superior no financeiro, você tem que ver o background, né, o que a pessoa já tem de ferramenta. Não estou colocando a pessoa para começar ali, mas sentir que a pessoa realmente quer fazer acontecer, quer aprender. Porque essas pessoas, quando você confia e dá a ferramenta, são elas que fazem acontecer. Então, às vezes, assim, a gente sente até uma pessoa que, preenche todos os requisitos técnicos, mas você vai conversar com ela, tá assim, ó. Já cansada só falando com você. Pra mim não dá certo, porque o meu perfil é muito essa questão de delegação. Até como eu comentei, né, como eu confio na minha própria liderança. Então, pra trabalhar comigo, eu gosto muito dessas pessoas com energia de ir atrás pra fazer acontecer. Literalmente, né? Precisa ter energia, né? Força de vontade. Exatamente. Skin the game, querer participar, né? Isso. Construir junto. E assim, como acredito que na Lend acontece também, porque também é uma empresa nova, a Nex, a gente consegue construir algo para crescer todo mundo junto. Então, vai da pessoa realmente querer fazer acontecer ali, que vai conseguir. Não é um ambiente que, poxa, eu não estou num banco super tradicional que eu vou ter que trabalhar 10 anos para mudar um cargo. Não, ali está acontecendo tudo muito rápido. É verdade. E como que você usa assim, os dados financeiros, né, para trazer, para escalar de fato a companhia, Sim. novas ideias, estratégias, etc. Então, eu trago muito, por exemplo, qual que são os nossos grandes desafios hoje na Nex, né? A gente tem a questão da tecnologia, que a gente está indo atrás para trazer novas soluções, né, para melhorar os processos. Então, isso vai muito de acordo com o nosso planejamento financeiro e o que a gente consegue fazer de fluxo de caixa, né, com o retorno que a gente coloca. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma solução, estou precisando de gente para a área de vendas. E eu já sei que na minha área de cobrança tem uma pessoa que é muito boa vendedora também, mas eu preciso dela hoje na cobrança. Então, se você não colocar uma inteligência artificial, algum processo automatizado, quanto que eu vou conseguir tirar ali de alocação dentro da cobrança para colocar numa área que eu preciso, de pessoas mesmo, e com isso eu acabo tendo uma otimização financeira e motivando a pessoa, porque ela vai estar com novos desafios, até com uma remuneração às vezes até melhor. E eu tenho um processo à prova de riscos. Mas também o nosso outro grande desafio é na área de vendas, porque hoje muita gente, acho que a maior parte do pessoal que assiste não conhece ainda a geração distribuída. Então a gente está numa curva educacional. E é um mercado que ninguém ainda conseguiu validar muito bem qual que é o canal de venda. Difícil, né? Muito difícil. Então a gente está focando bastante nessa questão de tecnologia, jornada digital. A gente tem uma dependência de corretores externos, a gente está buscando muitas parcerias. E, por exemplo, o meu par de vendas fala, Nath, qual que é a minha DRE por canal de venda? Então, quanto que está rentabilizando cada canal que eu tenho? Então, a gente tem utilizado muito a questão de abrir centros de custo para ver aonde que ele consegue. Eu falo para ele, Bruno, foca em tal que você tem uma rentabilidade bem melhor. A Nex vai conseguir otimizar bem mais se focar com parceria, por exemplo. Legal. Então, a gente tem trabalhado muito com sinergia para resolver, né, o problema atual que a gente tem, que é expandir o mercado, né, da Nex com dados financeiros, porque não adianta eu falar, Bruno, gasta tanto, tá tudo liberado, sendo que daqui 10 meses eu ainda não vou ter rentabilizado o que eu coloquei de CAC. Perfeito, perfeito. Você tem algum case legal que você, por esse teu conhecimento, você usou na Next e alavancou? Logo quando eu assumi o faturamento, o que aconteceu, que também acredito que acontece muito com startup, é uma empresa de energia. Então, quem tocava a empresa eram engenheiros eletricistas. Inclusive, tudo bem, mas inclusive o financeiro. Então, aí começava um problema. Então, por exemplo, a questão da energia é a mesma coisa que uma energia da concessionária. Todo mês você recebe uma fatura de energia. Se você não receber um mês,
eu não vou mandar 2 faturas do mês que vem porque vai atrapalhar o fluxo de caixa da pessoa. Então, eu tenho que mandar todo mês. Só que quando eu entrei, o faturamento era de engenheiros e eles olhavam uma fatura e falavam, não, isso daqui tá estranho. Ah, vamos analisar? Vamos. Ah, mas agora não dá tempo. Ah, deixa para o próximo mês. E a gente tinha furos enormes de faturamento, que eu não conseguia recuperar depois. Então, acho que assim, a grande virada ali que eu coloquei na Nex foi entrar pessoas de finanças dentro do financeiro em si. E com isso a gente conseguiu, foi o primeiro passo, assim, antes de, não precisei expandir para mais clientes, expandir para mais empresas para conseguir break-even a empresa, foi arrumar o processo. Então, daí a gente colocou cronograma, processo de faturamento, como enviar e qual a comunicação que a gente tem com o nosso cooperado. Isso já regularizou a empresa financeiramente. Legal, muito legal. E hoje, olhando para, né, fluxo de caixa, tudo que você, né, ensinou a gente até aqui hoje, né, como que, assim, todos esses insights que você trouxe, desde olhar para DRE, fluxo de caixa, tecnologia, IA, blockchain, como que todos esses insights aqui ajudam numa decisão estratégica da companhia? Então, eu acredito que o muito legal é, como a gente ainda está numa empresa pequena, a gente conseguir olhar todas as áreas juntas. Ainda mais, né, como hoje a gente não tem um CEO, a gente tem a parte de diretoria financeira e operacional e vendas, e a gente consegue juntos ver como que está cada camada para fazer uma proposta para o nosso conselho. Legal. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso otimizar vendas, sei que eu preciso melhorar minha tecnologia e eu tenho a minha gestão de fluxo de caixa para fazer tudo isso acontecer. Então, eu falo, diretor de vendas, o que você acha que a gente tem que priorizar? Porque eu quero colocar tecnologia e como você é o que mais precisa, qual que é a melhor área? Então, a gente consegue juntos, daí ver se a conta fecha e fazer uma proposta para a gente ter algum tipo de atuação ou projeto. Então, é realmente olhar todas as áreas, como que elas têm a sinergia para fazer o negócio acontecer. Legal. E você faz bastante benchmark? Sim. Como que... A gente faz bastante Você tem uma filosofia ali para... Então, a gente, assim, como o mercado de energia, ele ainda é muito de geração distribuída, é muito embrionário, é muito novo, a gente acaba conhecendo muita gente até da própria concorrência. Legal. Então, a gente testa algumas coisas, até se passa por cliente oculto. Então, por exemplo, a gente tem nosso software, né, interno que a gente desenvolveu há muitos anos. E às vezes eu vejo, mas será que está realmente tão bom assim no mercado? Então, a gente pega outros softwares, coloca ali por um tempo para testar. Legal. Então, a gente está sempre muito antenado para não ficar atrás do mercado. Isso falando mais na parte de tecnologia, né? E a parte de vendas, a gente faz a mesma coisa, né? A gente tem que fazer um cliente oculto para saber quanto que está sendo remunerado pela concorrência, até tanto como cliente como corretor de energia. Então, você tem que olhar, porque assim, o mercado, se você olha a questão da energia, eu não tenho como oferecer uma energia melhor ou pior. Eu tenho que ter uma comunicação melhor ou pior com Perfeito, a experiência, né? A experiência. Mas o produto em si é o mesmo. Então, eu tenho que melhorar o meu nível de serviço e com isso você acaba vendo, né? Então, a gente vê até reclame aqui dos concorrentes para ver como a gente está bem posicionado ou não no mercado. Muito bom, isso é estratégia muito boa, né? Show de bola. E considerando o cenário atual do Brasil, assim, hoje, né? É difícil, mas para quem tem grana investida tá bom, né? Mas para quem precisa é desafiador. Quem precisa é bastante desafiador, né? Sim. E como que você vê tudo isso, assim, esse cenário atual? Sim, aí nessa questão dos desafios financeiros mesmo, hoje a Nex está posicionada, né, com essa geração de caixa, então hoje a gente consegue ter uma tranquilidade por não estar alavancado, mas a gente vê assim que, tem um momento, nessa questão, eu preciso utilizar caixa para fazer um tipo de expansão, a gente pensa 2 vezes antes de ir para o endividamento, para a expansão da empresa, porque a taxa de juros está muito alta. Muito alta. Então, as contas estão difíceis de fechar. Então, a gente tem essa gestão de custos hoje, é muito forte dentro da Nex, para a gente, mesmo que a gente queira colocar um pouquinho mais no CAC, a gente não perder o controle para não precisar de fazer uma alavancagem. As empresas, assim, eu tô falando da Nex, mas eu já passei por algumas das empresas, né, que eu passei ultimamente, assim, ao longo dos anos, tem um problema gravíssimo porque são super alavancadas e hoje a geração operacional, o EBITDA, não paga o custo da dívida. Uau! Então, e é normal no Brasil. Por quê? Porque a gente tá sempre alavancando, né? Sempre alavancando, daí você tem que trocar a dívida. Nossa!
Então, você faz a gestão da dívida. Isso ainda bem que não acontece na Nex. Que medo. Mas, muita empresa, e assim, empresas enormes. Por isso que a gente vê uma recuperação judicial tão alta acontecendo no Brasil. Porque as empresas se endividaram, a taxa de juros explodiu e ninguém consegue mais. Você não consegue mais espremer margem, senão você perde cliente. Só que a sua geração operacional não paga a sua dívida. É um absurdo. E até tem um fluxo de caixa ali, mas não cobra a dívida. Não cobra a dívida, exatamente. Ele tem um custo operacional, mas não cobra a dívida, ele vai renegociar a dívida e fica empurrando. Então, ou eles alongam, é muito comum alongar a dívida, ou vai trocando. Então, eu consegui uma negociação com outro banco, eu tô pagando 12, consegui com 10 aqui, troco. Tem essa também. Tem essa, daí eu pego a dívida daqui para quitar aquela lá. Caramba, entendi. Então é um rolo financeiro que existe no Brasil, porque o Brasil é alavancado e a taxa de juros é muito alta. Eu vi um influencer falando que se o teu negócio não tem uma margem para pagar 2% de juros ao mês, não é um bom negócio. Qual que é a tua opinião sobre isso? Assim, eu fiquei pensando, eu juro pra você, eu tava no history do Instagram, ele falou, eu escutei de novo, falei, bom, minha margem tá, beleza, mas cara, eu não quero pagar 2% ao mês de juros. Então, mas sabe o que eu acredito, pelo que você está falando, é que, por exemplo, hoje, digamos que você tem R$1 milhão. Eu falo, eu tenho uma mega ideia. Eu vou te dar uma rentabilidade de 15% ao ano. Vale a pena? Não. Não. Por quê? Porque você consegue até receber bens, com zero risco com isso já. Então, acredito que é nesse sentido de hoje, se o seu negócio não está gerando pelo menos 2% ao mês, o que ele deve estar falando aqui, num médio para um pouquinho de risco, você consegue mais colocando em uma bolsa, investindo em fundos, do que abrindo um negócio. Assim, o empreendedorismo no Brasil, ele é muito difícil mesmo. Porque, às vezes, para quem faz a conta mesmo, é difícil fechar. É bastante difícil, né? Uau, mais de 40 minutos falando com essa moça aqui, né? Agora a minha última pergunta, Nath, de verdade, assim, adorei o bate-papo contigo. Eu também. Muito melhor do que eu esperava. Assim, eu fiquei com medo do CFO, falar com a CFO aqui, mas foi muito legal. Olhando para tendências futuras, assim, tecnológicas, de finanças, da Nex, assim, tecnologias emergentes, enfim, como que você vê o futuro de tudo isso em 3, 5 anos? Sim, eu vejo assim, a inteligência artificial, ela vem com tudo, então, ou você entra nesse mercado, ou você vai ficar para trás. Não tem mais a opção, será que eu vou colocar uma IA e tal? Não, você tem que colocar. E assim, e não é uma coisa, você tem que realmente ser uma empresa tecnológica. Por quê? Porque ela reduz custo, ela aumenta a sua produtividade, e é como a gente acabou de falar, né? As margens estão muito ruins no Brasil. Então, é uma maneira, assim, de você conseguir otimizar tudo isso. E muita atenção nos processos. Porque o processo, as empresas acabam pecando muito em processos que às vezes são básicos, mas você está tão na correria no dia a dia. Isso a gente fala muito de médias e pequenas empresas, que às vezes você tem um gestor que ele é muito bom tecnicamente no negócio, que é a empresa, mas não em administração, em finanças, e acaba pecando nisso. Mas em grandes empresas acontece a mesma coisa. Então, desde processos, por exemplo, de viagens. Então, você pega assim, grandes empresas que têm 5 mil funcionários, não tem um processo legal, uma política de viagens, e acaba custando muito isso. Então, tem que ter essa atenção. Porque senão as empresas não conseguem acabar se pagando mesmo. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, cuidar dos seus processos e utilizar toda a tecnologia. Falo muito em IA porque é o que está acontecendo, é o que eu estou vendo muito, e que a gente consegue colocar em qualquer tipo de área dentro da empresa. É isso aí. Cuidado com essa galera que quer vender agentes de IA para vocês o tempo todo, tá, galera? Eu vou dar uma dica. Eu fui conversar com uma empresa ontem, uma multinacional, inclusive. Veio aqui uma empresa, falou o nome da empresa, e o cara falou que vai fazer um agente aqui para fazer isso. Eu falei, cara, isso daí uma API resolve. Não, mas é um agente. Eu falei, não, isso uma API resolve. E aí colocou um cara técnico no time dele. Eu falei, se fizer isso, que é uma API, uma chamada aqui, aí o cara, puta, realmente. E aí ele ia ficar pagando, ia ter uma PEX de um agente ali. Ele falou, que eu pago 1.800 pro funcionário e eu vou pagar 200 para esse agente. Sim, legal, a conta fecha. Eu falei, mas se você botar uma API, você vai gastar R$10 por mês. Nossa, sim. Aí, não sabia. Então, muito cuidado com essa galera aí que tá vendendo agentes aí. Ótima dica. Galera, hoje eu conversei com a Natália Galo, né, extremamente inteligente, uma baita energia, tem um futuro incrível. A gente chama essa moça aqui para ser CFO, conselheira das startups aí. Você tem algum recado final, Nath, para a turma? Eu tenho para vocês, venham conhecer a Nex, mesmo não estando no estado hoje que a gente atua, conheçam de geração distribuída.
entrem no nosso site, vejam o quanto que vocês conseguem ter de economia de energia. É um mercado assim que a gente está lutando para as pessoas conhecerem, porque é muito ganha-ganha. Então, venham conhecer. Show de bola. Galera, se inscrevam no canal, compartilhem. 90% das pessoas que assistem os vídeos, escutam, não curtem, não compartilham. Hoje eu entendo, tá? Por que aqueles YouTube falavam, se inscreve aí. Então, compartilhem aí, porque o algoritmo do YouTube entende que outras pessoas como você, com o teu perfil, precisam receber esse tipo de conteúdo como hoje, tá? Obrigado, galera. Um abraço. Obrigada.